Olá pessoal, dando sequência àquela série de estudos das armas de Satanás, falamos sobre individualismo, vaidade, falamos sobre a idolatria e hoje refletiremos sobre a mentira, que muita gente encara como algo pequeno, inofensivo, ingênuo até. Alguns chamam, mas é uma simples mentirinha. Outros, para florear, uma mentira do bem. Não existe mentira do bem. Mentira é pecado como qualquer outro. A diferença está nas consequências. Mas a mentira é tão pecado quanto você roubar, ser idólatra, quanto você se envaidecer, quanto você ter orgulho no coração, quanto não liberar perdão. A diferença está nas consequências de cada um deles, como eu falei agora há pouco. Efésios 4:25. Por isso eu deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Como que eu sou membro um do outro? Como que eu vivo em comunhão se eu ando com mentira? Paulo exorta, é enfático. Deixai, abandonai a mentira. Porque ele sabia que muita gente vive, seja na igreja ou fora dela, é uma nova criatura, mas ainda continua mentindo. E tentando floreá-la como se fosse um pecado comum. Alguns até equivocadamente, outros por malícia, usam alguns textos da Bíblia, como Josué capítulo 2, do verso 3 ao 6, e fala sobre Raabe, que Raabe foi salva porque mentiu. Não. Ela não foi salva porque mentiu. Se você ler Hebreus 11:31, você vai ver. Ela foi salva porque confiou no Senhor. É diferente. E Deus é tão poderoso, se ela não tivesse mentido ali, Deus daria outro escape, meu irmão. Então não se prenda à mentira, porque a mentira é viciante. De mentira em mentira você vai se tornando uma pessoa mentirosa. E o pior é quando você passa a viver uma vida de mentira. Você primeiro começa mentindo, depois você passa a incorporá-la de tal forma que tem pessoas que vivem personagens. Tem máscaras sociais, e não a máscara para combater o corona, não. A pessoa já é uma pessoa mascarada. A pessoa vive uma vida de mentira, uma vida de aparências apenas. E isso é terrível, porque Jesus é bem enfático em João 8:44, quando ele chama a mentira de filha do diabo. Muita gente sendo genro de Satanás, genro do diabo, porque anda mentindo. E quando você passa a mentir com frequência, você passa a viver uma vida de mentira e não consegue tratar nenhum problema mais sem ser mentiroso. Eu não estou falando que você tem que ser aqui indiscreto e dizer tudo que você acha para as pessoas. Não, isso é falta de educação. Eu quero te chamar para viver uma vida de verdade, uma vida que agrade a Deus. Eu quero te chamar para você viver aquilo que você prega. Eu quero te convidar, te exortar a você pregar aquilo que você vive. A você ter convicção a quem você serve. A você ser verdadeiro nas relações. A você ser verdadeiro no trabalho. A você ser verdadeiro na vida. Porque senão você vai se viciando em mentira e vai se distanciando de Deus e da verdade. A mentira, seja qual for, acaba nos afastando do Senhor. Em Mateus 28, do 11 ao 15, depois você leia, por causa de uma mentira entre os judeus e os soldados lá, entre os sacerdotes, os líderes religiosos, por causa de uma mentira, até hoje os judeus esperam o Messias. Até hoje lá em Israel se espera o Messias, por causa de uma mentira contada há 2000 anos. E você acha que é algo inofensivo? Quantas pessoas têm sido magoadas nas relações por causa de mentira? Quantos casais, esposo ou esposa, vivem vidas de mentira? Vidas que só fazem mal às relações humanas, fazem mal a você, fazem mal às pessoas que estão ao teu redor. Quando nós somos verdadeiros, nós confessamos os nossos pecados e o abandonamos e nos tornamos livres. Salmo 51, Davi fala que ele confessa porque iniquidade foi formado, em pecado concebeu sua mãe, mas ele vai e confessa e pede perdão e alcança. Se não formos verdadeiros, nunca alcançaremos o perdão de Deus. Se não formos verdadeiros, nunca nos perdoaremos a nós mesmos. Pessoas que não conseguem se perdoar. É preciso que nós tratemos a mentira como um mal a ser erradicado. Que não nos habituemos a ela. Que não nos conformemos a ela. A criança, quando vai crescendo ali, ela começa a dar seus primeiros passos, aprende a falar.
ela está vindo numa sequência ainda de uma página em branco, e os adultos já começam a enchê-la de manias, entre elas a mentira. E quando algumas pessoas a procuram, alguns pais falam, diga que eu não estou em casa, e a criança fala, meu pai falou que ele não está em casa, mandou dizer que ele não está em casa. Porque a criança, ela ainda está sem os vícios do adulto. Mas o pecado que habita em nós nos faz não só contaminar as crianças, nós contaminamos todos que estão ao nosso redor. Tratemos a mentira como ela deve ser tratada. Sério obstáculo à comunhão com Deus. Sério obstáculo à vida cristã. Sério obstáculo à vida em abundância de João 10:10, que Cristo oferece a todos. Como chegaremos a um Deus? Como nos aproximaremos? Como oraremos a um Deus verdadeiro com mentira? Como nos chegaremos a Ele se não formos verdadeiros? O próprio Pai Nosso é uma oração que convoca a verdade. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se eu orar com mentira, jamais obterei perdão. Jamais experimentarei o amor. Jamais experimentarei a liberdade. Jamais experimentarei a comunhão. Em Atos 5, de 1 a 10, observemos que uma aparentemente ingênua mentira levou Ananias e Safira à morte. Eles venderam a propriedade e foram dizer lá para Pedro e os demais apóstolos, vendemos por X, mas eles tinham vendido por Y e quiseram ficar com parte do dinheiro, mas queriam mostrar assim, ó, somos generosos, vendemos a casa, estamos entregando tudo, quando na verdade não estava entregando tudo. E não era pelo valor que eles poderiam ter ficado para ele, como Pedro mesmo deixa claro no texto, mas eles tentaram mentir para o Espírito Santo e se deram mal. Quantas vezes muitas pessoas mentem? E por que não morrem instantaneamente como aquele casal? Pensam que a mentira é algo aceito. Ali foi um momento histórico, condições especiais, você tem que entender o texto e o contexto do que estava acontecendo ali. Mas se nós não nos arrependermos, morreremos na mentira, da mesma forma que aquele casal. Iremos para o mesmo caminho. Que o convite é abandonai a mentira. Em nenhum momento Jesus mentiu. Nunca mentiu para passar pano para alguém, para agradar Herodes, ou Pilatos, ou o sumo sacerdote, ou quem quer que fosse, ou o concílio, ou o sinédrio, ou os próprios discípulos. Quantas vezes Jesus os repreendeu asperamente? Quantas vezes Jesus chegava no próprio templo, expulsou os cambistas e todos aqueles que estavam comercializando dentro da igreja. Ele nunca quis fazer média. Ele amava, ele perdoava, ele estendia compaixão, mas ele nunca mentiu. Lembremos-nos, precisamos aprender a falar a verdade, assim como nós fomos ensinados a mentir e a falar a mentira e utilizamos-as no dia a dia, que possamos falar a verdade sempre. João 4:24. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não dá para adorar a Deus com fingimento. Não dá para ser servo de Deus com mentiras. Você pode até ir à igreja e mentir para muita gente lá, enganar muita gente, mas não dá para enganar a Deus e não dá para sim enganar. E não dá para também enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora a tua máscara vai cair. Por mais difícil e doloroso que seja, procure falar a verdade em todas as ocasiões. Lembre-se, Provérbios 12:19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Pior que mentir é levar uma vida de mentira. A mentira, ela sai galopando, ela sai de cavalo, mas a verdade vem de tartaruga, mas ela chega e limpa e desfaz toda a mentira. E a mentira não resiste à verdade. Nenhuma mentira resiste à verdade. E algumas, elas tentam resistir, mas com o tempo elas vão cair. Não existe mentira que dure para sempre. Só o que dura para sempre é um lábio de verdade, um lábio de
sinceridade. Conta a história que um menino mentia o tempo todo e gostava de fazer até como de forma jocosa, achando que era brincadeira. Então às vezes ele estava no rio e pedia socorro, que estava afogando, e quando as pessoas lá chegavam, ele dizia que era brincadeira, ele dava risada. E isso se repetia por muito tempo, em muitos momentos, com muitas pessoas, em situações diferentes. Até que um dia chegou e a correnteza estava muito forte. E ele começou a se afogar de verdade. E aí ele começou a gritar e pedir ajuda, mas ninguém o socorreu, porque ninguém mais acreditava nele. Resultado, acabou morrendo afogado, porque ele já não mentia mais. Ele estava levando uma vida de mentira. E a mentira é pecado, e o pecado consumado gera a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você abandone a mentira. Ensina teu filho a ser verdadeiro. Confessa a Deus. Pede perdão, pede para o Senhor limpar toda e qualquer mentira da tua vida. Se agarra à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Cristo Jesus. Se agarra a Ele. Anda como Ele andou. Faz o que Ele fez. E procura viver com sinceridade, com pureza. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E nos dê uma semana de paz.